Brasil soberano. O brasileiro tem que defender o seu país. É isso que o governo está fazendo, né? Socorrendo as empresas, os trabalhadores desse ataque americano. Que não é só com o Brasil, né? Eles estão atacando a Suíça, estão atacando Índia, estão atacando Canadá, estão atacando México. O homem quer arrastar tudo para dentro dos Estados Unidos e deixar o resto do mundo todo chupando o dedo. Mas o Brasil vai escapar dessa. O Plano Brasil Soberano foi bem recebido pelo setor industrial. O presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, avaliou como positivas as medidas anunciadas pelo governo federal nesta quarta-feira em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos. Alban destacou que o socorro às empresas atingidas pelas tarifas atende demandas de indústrias, federações e associações. Recebemos positivamente que ela englobou dois conceitos básicos, que seria continuar negociando como prioridade e o segundo, que se novas medidas forem necessárias, elas serão tomadas, porque é óbvio que num momento de, digamos assim, respostas a um tamanho de um problema, nem todas as condições foram previstas, nem todos os setores talvez tenham sido envolvidos, nem todas as características tenham sido identificadas. Então, se nós temos já a disposição do governo de ir identificando setores que ainda não foram contemplados ou problemas que ainda não foram identificados, medidas novas poderão ser tomadas. E o que nós temos que ter cuidado é que as medidas atinjam a quem precisa, na dose do que precisa, e que dure o menos possível. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também manifestou apoio ao Plano Brasil Soberano. Em nota, a Fiesp disse que a medida mostra compromisso com a defesa dos setores produtivos nacionais. Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, destacou os diálogos do governo federal com o setor privado e opinou que o caminho planejado está correto. Direção construída em conjunto com o setor privado, é saber o quanto que essas ações vão mitigar os efeitos negativos das tarifas na economia brasileira. A gente vai ter que acompanhar o processo, né, que é um processo dinâmico, seja porque alguns setores, inclusive, podem ser incluídos na lista de exceções, seja porque a gente tem que acompanhar a capilaridade e a escala que alguma dessas medidas que o governo federal está anunciando vai tomar. Por exemplo, a questão das contas públicas, né, que vai ter um papel ali também da participação dos estados e dos municípios, por exemplo, adotando em escolas e hospitais. Então a gente tem que ver como que os estados e os municípios também vão aderir a esse grande, programa aí para arrefecer ou minimizar os impactos das tarifas na economia brasileira. A Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que o plano de socorro às empresas atingidas pelas tarifas dos Estados Unidos é um primeiro passo. Já a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais disse reconhecer que as medidas representam um esforço para conter parte dos prejuízos do tarifaço aos produtos brasileiros. As duas entidades ressaltaram que é preciso agilidade na execução do Plano Brasil Soberano para que o impacto da preservação da competitividade industrial brasileira seja sentido. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Por mais que a elite brasileira ame os Estados Unidos, né, existe uma coisa chamada realidade. Nós tivemos, só no ano passado, mais de 50 bilhões de dólares de superávit de comércio com a China. Nós tivemos mais de 150 bilhões de comércio bilateral entre os dois países. E o Brasil saiu lucrando 50 bilhões. Então muita grana, muito dinheiro, né? Então, se a China tivesse imposto essas tarifas para nós, aí o Brasil estava dentro d'água, viu? Era verdade. Mas essas medidas que o governo vai tomar, né? Isso aí vai proteger, né, o setor industrial. É bom que seja rápido, né? Porque mais tarde vai começar a surtir efeito aí o tarifaço aí do Donald Trump, né, nessas empresas, principalmente no agro, né? No caso do nosso comércio com os Estados Unidos, a gente é que estava mandando dinheiro para lá. Porque na troca bilateral a gente estava perdendo bilhões de dólares.
É por isso que é importante esse plano aí do Brasil soberano, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia de ontem, sancionou mais 2 brasileiros, cancelou o visto de 2 médicos que são da direção do Ministério da Saúde aqui do Brasil. Adivinha por quê? Por quê? O mais médico, porque o Ministério da Saúde no Brasil contrata médico cubano. Então, os 2 médicos que coordenam o programa Mais Médico, que tem médico cubano para atender você que está me ouvindo, o Donald Trump proibiu esses 2 médicos de entrar nos Estados Unidos, junto com o já sancionado ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes.